Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que é muito próprio aqui do canal, que é nacionalismo ou patriotismo. Eu atualmente me defino assim, como patriota, nacionalista. Vejo que faz muito tempo que eu sou, né? Mas não necessariamente isso se expressava como vamos dizer assim, uma ideologia, né, como uma visão de mundo mais, não vou dizer sistemática porque hoje também não é tão sistemática, mas eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Vou introduzir falando umas coisas, depois eu vou falar sobre outras e tal, mas tudo em torno desse tema. Espero que a mensagem fique clara, apesar de que ela vai sair no improviso, que eu não faço roteiro aqui não. Pessoal, o momento político que a gente vive tá muito acirrado, né? As pessoas, não é todo mundo, né? Nem sei se é a maioria, mas tem muita gente muito acirrada na disputa, candidato X, candidato Y, etc e tal. E aí, na cena política tem rolado muito uma discussão sobre essas ideologias, né? Liberalismo, socialismo, comunismo, anarcocapitalismo, etc e tal, né? Democracia, ditadura, papapá, papapá. E eu, eu, quando me perguntam, por exemplo, Adriano, tu é de esquerda ou de direita? Eu digo, nenhum dos dois. E se disserem, então tu é centro? Não, nem centro. Nem centro, nem em cima, nem embaixo. Eu sou fora. Eu sou fora porque eu hoje em dia me vejo fora disso aí, tá? Eu acho que liberalismo, socialismo e comunismo, no geral, são ideologias no mau sentido. São visões de mundo que impedem o contato direto com a realidade, né? É como uma bagagem que não serve para nada, ou talvez sirva para alguma coisa, mas que acaba entulhando demais e te impede de fazer o que tu precisa fazer, sabe? É como um filtro. Tu não enxerga a realidade como ela é. Tu enxerga ela sempre através do filtro, né? E tem hora que tu só enxerga o filtro. É tipo assim, tu tá ali com um filtro sépia, né? Um filtro laranja, uma coisa assim. E aí tu olha para a parede laranja. Tu olha para o mato, é o mato laranja. Tu olha para o mar, é o mar laranja. E aí de repente tu fala, o mundo é laranja. O laranja é a essência do mundo. Não, cara, o laranja é a essência do teu filtro, né? O mar, o mato, a parede, não tem nada a ver com o teu filtro. O teu filtro tem a ver contigo. Foi tu que escolheu esse filtro aí e tu se vira com ele. Tu não pode julgar o mar a partir do laranja do teu filtro. Tu não pode julgar o mato a partir do laranja do teu filtro. Tu não pode julgar a parede a partir do laranja do teu filtro, né? Então, para mim, essas ideologias são filtros que não só não dão conta da realidade, mas muitas vezes distorcem a realidade e fazem a gente agir diante da realidade de forma perversa ou burra, cruel, equivocada, no geral, equivocada. Claro que com isso eu não estou dizendo todos os autores liberais, socialistas, comunistas, etc., devem ser jogados no lixo. Claro que não. Até porque, por exemplo, se tem vamos supor que entra um animal aqui na minha casa, uma capivara. Aí chega um cara, esse cara ele enxerga as coisas com um filtro laranja. E aí eu pergunto para ele, que animal foi que entrou? E o cara diz, foi uma capivara laranja. Bom, eu retiro o laranja, mas eu fico com a informação de que foi uma capivara, entendeu? Eu retiro o filtro, mas de resto o cara viu uma capivara. Então assim, eu leio. Eu não sou um grande leitor, mas eu leio autores liberais, eu leio autores conservadores, eu leio autores socialistas, eu leio autores comunistas, eu leio autores flamenguistas, eu leio tudo que vier na frente. Não é pelo fato de o cara ter uma determinada ideologia que eu vou deixar de ler, entendeu? Porque, por pior que seja o filtro do cara,
ele tem uma experiência de realidade. Então ele tem algo a dizer. Que nem aquela expressão, né? Até um relógio parado acerta a hora duas vezes. Por pior que seja a ideologia de uma pessoa, alguma coisa ela sabe, né? E quando o cara tem muita experiência, por exemplo, a tendência é que o cara tenha alguma coisa interessante a dizer. Inclusive as pessoas que têm muita experiência, elas, por mais que elas sigam ideologias, elas não seguem de forma tão burra, né? Elas não substituem a realidade pelo filtro, né? Aprendem a ver, elas aprendem a tratar o filtro como um filtro, né? No sentido de realçar determinados aspectos e não no sentido de distorcer completamente a imagem e achar que o filtro é que é a essência da imagem, né? Espero que essa parte tenha ficado clara. Mas então, eu não me vejo em nenhuma dessas ideologias, mas aí eu me defino como nacionalista, como patriota. E aí as pessoas respondem, né? Tá, mas nacionalismo é ideologia também, patriotismo é ideologia também, é um filtro, né? Eu concordo, eu concordo. Por exemplo, se eu for avaliar uma questão religiosa, ou, por exemplo, a família, sei lá, os valores, e se eu avaliar isso a partir do prisma nacionalista, patriota, né, eu vou estar colocando um filtro em cima da coisa, né? E ela vai ser olhada a partir desse viés. E aí eu não posso dizer, a família ela é importante naquilo que ela favorece o país. Mais ou menos, né, cara? Família é família, país é país, tem a relação, mas eu não posso esgotar a realidade da família numa questão nacional. Eu não posso esgotar a religião numa questão nacional. E por aí vai, né? Mas falando de política, né? Cara, onde é que eu atuo politicamente? É no meu país, cara. Então, assim, o nacionalismo ele é o filtro básico da realidade em termos de política nacional. Por exemplo, numa eleição para presidente, para senador, é claro que eu vou votar no candidato que eu acho que é mais nacionalista. Por quê? Porque é o cara que promete e tem um discurso, tem um projeto, tem um histórico, uma experiência, no sentido de cumprir algo que seria uma melhoria para o país. Pelo simples motivo de que a ideologia dele é o país. O cara é nacionalista, a ideologia dele é o país, né? Claro que existem nacionalismos, né? Existem eu não eu não conheço dois nacionalistas iguais. Então tem que avaliar isso também, né? Às vezes um cara de uma ideologia, um cara que é liberal, um cara que é socialista, é melhor do que um nacionalista, né? O cara se dizer nacionalista, ele não é melhor do que ninguém, né? Porque de boas intenções o inferno tá cheio, né? Mas tendencialmente, né, o nacionalismo é aquilo que é o básico que você espera de um político, né? De uma atuação política. Não, e quando eu falo nacionalismo aqui, eu não estou falando no sentido de xenofobia, né? De o Brasil é melhor do que os outros. Não, cara. É no sentido básico de primeiro eu cuido da minha família, depois eu vou cuidar da família dos outros, né? É questão de ordenação, ordem, uma ordem, né? É as coisas como elas são. Por exemplo, você que está assistindo aí, você deve ter uma família, né? Ou um pai, uma mãe, ou os dois, ou um vô, uma avó. Enfim, alguém que te criou. Alguém que foi responsável por ti. Pode ser uma pessoa que você não tem relação de sangue. Pode ser um amigo, uma amiga. Um amigo do teu vô, sei lá, alguma coisa assim. Essa pessoa cuidou de ti, né? Então, a pessoa que cuidou de mim, quando ela envelhece, eu vou cuidar dela, né? E por aí vai, e assim vai, né? O vô cuidou do pai, o pai cuida do vô quando o vô envelhece, o pai cuidou do filho, o filho cuida do pai quando envelhece, o filho cuida do neto, o neto cuida do filho quando envelhece, por aí vai. São as relações familiares, né? Cada um cuidando dos seus, né? Tudo de bom para você e para os seus, né? Não é uma questão de posse, de propriedade, não é uma questão de ser melhor do que ninguém.
É uma questão de ordem, né? Se a gente deixar solto, não vai organizar, não vai ordenar a coisa vai virar um caos, né? Claro que aqui eu estou racionalizando, mas é porque as coisas são como elas são, né? Eu estou explicando que existe uma racionalidade nisso, mas o fundamento eu acho que não é essa racionalidade não. O fundamento é mais simples do que isso até. Família é família, cara. E nação é nação, cara. Tu tá numa nação, tu é responsável por ela. A nação, tu não seria quem tu é se não fosse a nação em que tu nasceu, né? Então tu cuida da tua nação. A galera que é liberal, que é individualista, que é um cidadão do mundo e tal, pô, eu não vou entrar aqui nessa discussão, tá? Porque tomaria muito tempo. Não é disso que eu quero falar. Mas quando você não olha só para o próprio umbigo, né? Quando você pensa assim, quando você gosta da ideia de justiça, de cuidado com os outros, de coletividade, comunidade, etc. Não, eu não vejo sentido em uma ideologia, uma visão de mundo que não seja nacionalista, né? Porque você tem que cuidar do teu chão. Depois tu vai se preocupar com o chão dos outros, né? Cada um cuida do seu chão e naquilo que eu puder ajudar os outros a cuidar do chão deles, eu ajudo, assim, ou pelo menos não atrapalho, né? Muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, assim, meu nacionalismo ele é completamente anti-imperialista, cara. Eu não vou... Tem muito nacionalista que fala, né? Não sei se são muitos não, mas tem uns nacionalistas que falam o Brasil devia ser a potência mundial. Eu, cara, não tenho essa pretensão. Acho isso nada a ver. O Brasil tem que ser Brasil, cara. Tem que cuidar do Brasil. E não tá cuidando. Não tá cuidando. Nossos políticos não estão cuidando do Brasil. Nosso povo não tá cuidando do Brasil. A gente não tá cuidando do Brasil, cara. E aí tudo vai se desgraçando, aí você começa a xingar o Brasil, né? Não vou nem reproduzir os nomes aqui, mas ficam xingando o Brasil. Cara, tu não tá cuidando do Brasil. O Brasil é o que a gente faz dele, cara. A gente não tá cuidando do negócio, o negócio começa a degringolar, né? E então é isso, né? Minha ideia não é dominar o mundo. Não acho que o Brasil tinha que dominar o mundo, não. Eu acho que ninguém tinha que dominar o mundo, cara. Mas se domina também, problema. Só não vem pilantrar aqui com o Brasil, né? É muito foda ver o país sendo fatiado, as famílias sendo fatiadas, as crianças tendo a vida fatiada, cara. Isso não é legal. Isso não é legal. Então, eu acredito sim que a gente tem que começar a se importar com o que é nosso. Não por questão de propriedade, de posse, de divisão, de ser melhor do que ninguém, não, cara. Pensa na tua família. Tu tem que cuidar da tua família. É simples assim. Não é questão de minha família é melhor do que as outras. Não, cara, tua família é tua família. Se tu não cuidar, ninguém vai cuidar. É simples assim. E claro, né? A gente não é perfeito. A gente vacila, a gente não faz o serviço direito, mas eu acho que o objetivo tem que ser esse, né, cara? Cada vez melhor, cada vez melhor. E aí, cara, com relação a essa questão do nacionalismo, eu vejo que eu tô percebendo que existe um impulso muito grande disso na vida do Brasil atual, mas que a gente está muito longe do ideal. Até no falar, cara, a gente... Por que em vez de poder brando, a gente fica falando em soft power, né? Por que a gente usa tanta expressão estrangeira para falar de coisas simples que você... Por que a gente fala, em vez de curtir, a gente fala dar like, né? Por que tudo é tão estrangeiro, né? E além disso, a gente conhece tantas coisas de fora e não conhece as coisas daqui. Não é questão, novamente, não é questão de as coisas brasileiras serem melhores. Não é tipo, vamos valorizar as coisas daqui. Não, cara, não é valorizar, é conhecer. Conhecer. Imagina, cara, tu vive numa cidade, num bairro, tu conhece todo mundo das outras cidades, dos outros bairros e não conhece teus vizinhos. Isso é alienação, cara. Pura alienação. Como é que tu anda num bairro que tu não conhece? Tu não sabe se o teu vizinho é bom, se ele é ruim, se ele tem ficha criminal.
se o cara torce para o time que tu torce. Tu não sabe, tu tem que conhecer o teu redor, né? E eu vejo que a gente está muito preocupado em conhecer coisas assim que não tem nada a ver com a gente e desvaloriza o conhecimento de coisas que são nossas, que às vezes podem nos ajudar, porque elas são mais próximas de nós. Bom, tenho muito mais a falar sobre isso, mas já está dando 15 minutos, tá bom? Falou, viva o Brasil, fiquem com Deus.